Primeiro assim, o Ágia é um banco digital com pontos físicos. Então já pensa aqui nessa frase, você poder receber o seu salário num banco digital, mas para qualquer situação que você ache necessário, a gente tem mais de 890 pontos por todo o Brasil. Lembra que eu falei? Todo mundo olha na mesma direção, todo mundo quer resultado. E do outro lado, encontrar um parceiro capacitado para não querer ser um fornecedor e tirar pedido, mas para de fato ser um parceiro e, cara, poder crescer junto com o cliente. Eu brinquei ali no palco, né? Falei assim, não chamei vocês aqui para pedir um desconto. Não foi chorar um desconto, não. Não é, eu sou inteligente, todo mundo aqui é inteligente. O que eu quero é ser eficiente, porque se eu for eficiente, o contrato da Amazon está garantido por anos. A gente só vai escalar, mas escalar de forma inteligente. Estamos de volta, mais um episódio aqui direto do AWS Symposium, nosso evento aqui para falar das melhores práticas da indústria financeira. Eu sou Gabriel Pereira, da Let's Media, e estou trazendo para vocês alguns dos cases, dos personagens das empresas aqui que estão contando as melhores práticas dentro do mercado financeiro. Como eu falei para vocês, tem fintechs, bancos, tem diversos players aqui que estão de fato mostrando o que eles têm construído. E tá uma agenda super legal, assim, tem muito case legal mesmo, coisas que a gente geralmente não vê no noticiário, notícia não é capaz de dar profundidade nos papos que a gente está tendo aqui. E eu tenho o prazer de receber agora o Marcelo Oliveira, diretor executivo do AGE. Perfeito. Prazer te receber aqui, Marcelo. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Cara, vai ser legal bater esse papo, a gente já conversou numa prévia ali, eu fiquei bem animado com a conversa. Já tô triste que eu sei que o tempo é curto. Vamos lá, vamos aproveitar. Vamos lá. Uma primeira coisa que eu notei aqui é o seguinte, é a melhor alternativa para o usuário receber o seu salário, assim. Para muita gente, eu acredito, principalmente os megalomaníacos, pode parecer assim, não, isso é muito simples, é pequeno. Mas eu, especialmente, eu sou um dos caras que ama o nicho, o super nicho, eu vejo o valor disso. Então eu queria que você desse um pouco mais contexto do AGE, contar um pouco dessa proposta, enfim, contar um pouco da história de vocês. Bom, primeiro assim, o AGE é um banco digital com pontos físicos. Então já pensa aqui nessa frase, você poder receber o seu salário num banco digital, mas para qualquer situação que você ache necessário, a gente tem mais de 890 pontos por todo o Brasil. Começa por ali. A gente, obviamente, tem uma questão de nicho, a gente trabalha num segmento bastante duro na sociedade brasileira, a gente trabalha com público C, D e E na maioria das vezes, e a gente construiu, Gabriel, ao longo dos anos, uma cultura de relacionamento acolhedor. Então nós temos os nossos pontos, que não são agências com portas giratórias, praticamente com quarterback ali esperando o cara, se ele se aproximar, eu me jogo em cima dele. Não existe isso no AGE. A gente tem os pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, em pontos de grande movimento de circulação de pessoas. Se você for ver cada cidade no Brasil com mais acima de 100 mil, né? 100 mil habitantes, legal, a gente vai ter pelo menos uma agência do AGE ali. Legal. Tá? Somado a isso, a gente tem mais 11 canais. Mas o principal, obviamente, logo depois vem o aplicativo, vem o WhatsApp. Né? A gente fala de ter um aplicativo, mas, cara, o brasileiro, eu, você, minha avó, minha mãe, né? Nossos amigos, todo mundo se comunica, usa muito o WhatsApp. Inclusive, a gente usa também muito o WhatsApp. Então, quando eu digo o melhor lugar para você receber seu salário, cara, porque a gente está onde você quer estar, a gente consegue te entregar o que de verdade você precisa. E quando a gente fala de uma população ainda com um nível de assistência muitas vezes muito baixo para o sistema tradicional financeiro, poder oferecer isso para o cara é um baita de um diferencial. Mas assim, olhando para a obra construída, ponto, né? Vocês vão construir ainda mais, mas olhando para a obra construída hoje, você vê a coisa toda funcionando. Então, esses vários canais, vários pontos, etc. Mas como é que foi a jornada para fazer isso e como é que essas coisas foram se conversando? Queria entender um pouco desse lado de construção, assim. Realmente, não nasceu de uma chocadeira da noite pro dia, com tudo isso do nada. Cara, a nossa história como grupo começa próximo de 20 anos atrás, com uma financeira, fazendo curta uma longa história. Quando chega em 2016, a gente compra um banco.
A gente sabia o que podia fazer no sistema financeiro, mas para que a gente conseguisse dar esse passo era necessário que a gente tivesse a chancela de um banco. E aí foi quando surgiu a oportunidade de a gente fazer a aquisição de um. A gente integra este banco dentro do que era o grupo de empresas, até então, que se chamava Agiplan, a financeira. E ali começa a nossa jornada mais tech. Né? A Agiplan já nasce como uma startup lá atrás, 20 anos atrás, sempre com muita tecnologia, sempre disruptando o modelo operacional, o modelo de atendimento, o modelo de trabalho. Né? Mas quando a gente entra no setor bancário, a gente compra um banco que existia, com sistemas legados, com tudo que vem, obviamente, num processo de aquisição como esse. E aí fazer o merge disso e rapidamente conseguir ativar valor, porque você faz uma aquisição, o que você espera é que se você gastou milho, né, que você consiga vender pipoca. Sim, sim. Então nossa jornada começa ali com um processo de digitalização muito forte do merge dessas empresas. Lá em 2016 para 2017, eu até comentei um pouco agora aqui no simpósio, a gente fala, começa o processo de transformação digital, né, do Agibank, né, processo de migração para a nuvem, construção de uma arquitetura baseada em microserviços, mas para quê? Para embelezar a tecnologia? Não. Porque a gente sabia o nosso propósito de construir canal, de estruturar um atendimento da melhor maneira possível. Afinal, para você poder receber um cliente, atender ele muito bem, você precisa ter uma prontidão tecnológica com as informações a respeito dele, o que você pode oferecer para ele, muito grande. Então, lá atrás, a gente já estava direcionado a construir e oferecer uma experiência diferenciada com o uso de tecnologia. E o que tinha disponível na nossa mão, a gente foi colocando. E foi montando, mas sempre com a visão, isso aqui vai ser muito maior do que a gente tem hoje, isso aqui vai ser muito maior do que a gente tem hoje. E, cara, são 6 anos, 7 anos de lá para cá, né? Foi um crescimento exponencial. Quando chega ali em meados de 2021, a gente fala, cara, olha só quanta coisa bacana a gente construiu, quanta coisa legal a gente investiu. Está na hora de a gente ativar mais esse negócio. Está na hora de a gente tornar isso aqui ainda mais eficiente, porque tem tanta tecnologia, a gente atende milhões de clientes, dá para fazer mais com menos e melhor. Tá? Quando a gente fez a primeira reestruturação, pensando realmente em governança, em método, montamos todas as tribos do banco, produtos, negócio, tecnologia, todo mundo junto. Cada tribo é composta por caras de tecnologia e negócio. A meta é a mesma para todo mundo. Então, quando o cara fala de eficiência de nuvem, FinOps, tem que estar na veia. Mas é bom que, não sei se planejado ou não, mas foi um baita timing para vocês falar disso 1 ano antes, pelo menos 1 ano e meio antes de o mercado obrigar todo mundo a falar, né? Não foi por acaso, não foi por acaso. Como um banco, né, a gente é muito antenado, cara, em qualquer sinal macroeconômico. A gente já vinha acompanhando os sinais econômicos no exterior. Quando a gente viu que a liquidez dos investimentos, principalmente em startups, em fintechs, já estava sendo drenado, a gente falou, cara, vem alguma coisa difícil pela frente. Era um ano pré-eleição, a gente já estava acompanhando um pouco das discussões acaloradas e, cara, o banco trabalha com previsibilidade. A gente criou cenários, trabalhou com worst case, antecipou os movimentos. Não foi um movimento, eu tenho que cortar. Não, cara, é um movimento que eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser eficiente. E aí foram os resultados que, felizmente, a gente conquistou, de pegar de 22 para cá, crescimento de carteira em mais de 50%, crescimento de clientes em mais de 25%, lucro em mais de 240%. É engraçado assim que se eu fosse fazer uma comparação, uma analogia com a saúde, o pessoal fala, né? Ou você emagrece ou ganha massa, né? Vocês ganharam massa e emagreceram ao mesmo tempo, né? Como é que foi isso, controlar custo, eficiência e ao mesmo tempo aumentar a carteira? Sabe que não existe magia, né? Exato. O cara quer perder peso, ele precisa realmente ter um gasto calórico maior do que ele consome. O cara, para ganhar massa, ele precisa colocar o corpo dele acima dos padrões normais de resistência. Ou seja, ele precisa doer, machucar os nervos, para que a musculatura, na verdade, para que você consiga crescer. Quando você fala de fisiologia, se você quer emagrecer e ganhar massa, você precisa comer muita proteína, ter um déficit calórico razoável e se exercitar muito. No final, o que isso significa? Equilíbrio. Não tem fórmula mágica. Não adianta se entupir de proteína e não adianta se matar de fazer exercício. Cara, ali dentro do Ágil, o que nós fizemos? Nós trabalhamos pessoas, trabalhamos cultura, trabalhamos primeiro cultura. E cultura, cara, é o que você reconhece, o que você valoriza, não é o que você escreve na parede. Então a gente fez um planejamento,
Esse planejamento a gente derivou por um orçamento. Nesse orçamento, a gente estabeleceu nosso plano tático. Nosso plano tático era respondido pelas nossas tribos. Nossas tribos tinham KPIs ligados a metas, a bônus e PPR que garantia aquela execução. Só aí você já tem um direcionamento sem silos. Todo mundo olhando para a mesma direção. Legal. E aí você pega pessoas competentes, capacitadas e bem estimuladas, o que você tem disponível de tecnologia, você faz um milagre. Legal. Então, cara, exercício, proteína, tá? Você ter disciplina e não acreditar em fórmula mágica. A gente vem caminhando trimestre a trimestre, fazendo tuning, fazendo um acerto, erramos aqui, ajustamos aqui, o que está fazendo diferença, o que não está fazendo diferença, né? Para chegar onde a gente chegou. E olhando para frente, né, tem muita coisa pela frente, sem dúvida nenhuma. E eu estou na jornada, eu especialmente, entender também como funciona essa proximidade e o serviço da Amazon, da AWS, né, com os clientes. Como é que é o papel da AWS nisso, em apoiar vocês, em ajudar a desenhar uma visão de chegada, entender o que funcionaria para vocês, como que funciona esse papel? Perfeito. Quando a gente fez aquela virada, aquele momento de inflexão, e a gente fez uma revisão do que seriam o que eram os nossos pilares e quais eram as alavancas de crescimento, eu chamei o Kleber, da AWS, chamei os executivos e falei assim, olha, deixa eu contar minha história para vocês. A questão aqui, eu preciso agora adquirir máxima eficiência de tudo que eu investi. Eu tenho aqui ativos financeiros, ativos tecnológicos e ativos humanos, e eu preciso agora dessa sopa fazer um negócio muito mais eficiente do que é. E eu preciso de ajuda. Eu sozinho não vou conseguir. Eu brinquei ali no palco, né? Falei assim, eu não chamei vocês aqui para pedir um desconto. Não foi chorar um desconto, não. Não é, eu sou inteligente, todo mundo aqui é inteligente. O que eu quero é ser eficiente, porque se eu for eficiente, o contrato da Amazon está garantido por anos. A gente só vai escalar, mas escalar de forma inteligente. Cara, e foi brilhante, porque prontamente, né, a gente teve uma discussão super profunda sobre quais eram os aspectos mais estratégicos de por onde eu iria crescer, as questões de canalidade, mix de produto, uso de inteligência, uso de dados. Segunda reunião, ela já foi um pouco mais técnica, a gente já mapeou quem seriam os profissionais, ali as áreas da Amazon que seriam destacadas. Dali começou a magia, a gente fez um cronograma, uma série de reuniões com o meu time, com o time técnico, com o time de engenharia de dados, infraestrutura, arquitetura, engenharia, para ativar os melhores recursos que já estavam na nossa disposição. Só que é o seguinte, é uma dança, cara, onde tem duas pessoas dançando. É um passo de lá, um passo de cá. O movimento daqui, o movimento daí. E eu acho que isso que fez diferença. A Amazon veio pronta a entender o meu desafio, né? Estudou a respeito do meu desafio, manteve um contato, cara, de compromisso mesmo conosco, de atingir objetivos mapeados em KPIs. Uma vez por mês, a gente tinha uma reunião executiva e eles mostravam, olha, atingimos mais esse objetivo, atingimos mais esse objetivo. Legal. Quando no final, cara, eu já estava vendo isso de forma muito mais prática, inclusive. Né? Eu mencionei ali no palco. Essas reuniões aconteceram em outubro de 2021. Nós estamos aqui em praticamente setembro de 2023. Eu pago um valor de nota 10% menor do que a nota que eu pagava em outubro de 2021. Praticamente congelei no tempo, eu dobrei, mais do que dobrei, o volume processado. Tem inflação no meio ainda. Falando só de números absolutos, você imagina eu dobrar praticamente todo o volume processado em nuvem e eu manter o valor de face da minha nota de mais de 1 ano e meio atrás. Não estou considerando nem inflação. Cara, isso teve mérito de um time fantástico dentro do Ágil, time que está comigo ali, companheiros e não só na área de tecnologia, time de negócio, time de crédito, time de risco, time de prevenção, grandes usuários, inclusive, de muita tecnologia da AWS. Fazendo tudo isso junto, por quê? Lembra que eu falei? Todo mundo olha na mesma direção, todo mundo quer resultado. E do outro lado, encontrar um parceiro capacitado para não querer ser um fornecedor e tirar pedido, mas para de fato ser um parceiro e, cara, poder crescer junto com o cliente. E aí vem uma pergunta aqui que é meio capciosa, assim. Como é que você vai fazer daqui para frente para manter uma... Óbvio, né? Vai continuar a cultura de eficiência,
Mas voltando à história do peso, né? Primeiro mês você perde muito. Isso aí, perfeito. Depois tu não vai perder tanto assim, né? Como é que você Exatamente. mantém o pessoal celebrando pequenas vitórias e orientados à eficiência, mesmo sem grandes resultados, como já tiveram nesse ciclo que a gente está falando? Acho que a primeira coisa que precisa ser feita quando a gente fala do âmbito de cultura, né, é que o resultado é o todo. Então é a linha de cima e as linhas de baixo. As linhas de cima, elas são infinitas. É a nossa capacidade de vender, a nossa capacidade de escalar, a nossa capacidade de crescer. As linhas de baixo é onde você maximiza eficiência. Tem uma inflexão. Chega um dado momento que você não consegue reduzir mais unitariamente, né? Eu não vou dizer para você que a gente chegou nisso, mas a gente celebrou até aqui realmente todas essas conquistas. Mas hoje o time, Gabriel, a gente está muito mais, talvez hoje, dedicado a maximizar agora as linhas de cima, porque nós temos convicção da nossa capacidade e maturidade de manter as linhas de baixo sob controle. Legal. Então, acho que são questões de fases e etapas. A primeira etapa é a etapa da transformação, é a etapa de você fazer a migração, a adoção de nuvem. A segunda é a que você ativa com máximo valor aquilo que você implementou. A partir de agora, é escala e inovação na veia. Legal, legal. Como eu falei, o papo é super curto. A gente está entrando meio que na reta final aqui. E eu quero falar um pouco de inovação. A gente joga o Age no Google aí e você vai encontrar lá inteligência artificial, vai encontrar real digital. Apareceu até nota de crédito subindo, tá numa fase excepcional aí. Flywheel. E aí eu queria entender o seguinte, essa agenda de inovação forte, como é que vocês têm encarado esses temas? Tem temas igual, por exemplo, o real digital, que são importantes, mas não necessariamente são urgentes. Como é que vocês balanceiam um pouco dessas visões aí de inovação, urgência, alocação de recursos? Perfeito. Bom, eu costumo ser muito prático nas minhas analogias. Cara, é um olho no gato, outro no peixe. Seguinte, a gente está aqui, obviamente, focado no dia a dia, procurando entregar o melhor e maximizar o resultado com os ativos do banco. No entanto, é olhando para frente que eu garanto os pequenos movimentos hoje. Então a gente não faz um planejamento olhando assim, eu preciso construir isso daqui a 4 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos. A gente está sempre olhando para o futuro, voltando no presente, avaliando as pequenas alterações ou incrementos. Quando eu olho para o real digital, cara, tem uma série de oportunidades que ainda elas não estão tão tangíveis, mas hoje eu já olho e falo, cara, tem oportunidades aqui de ter muita liquidez no mercado de captação, né, com títulos de crédito. Poxa, tem aqui questões de garantia de operações de crédito, tem questões de fluidez transacional. O Pix já fez um negócio excepcional, um negócio maravilhoso. Mas o que mais pode vir com o real digital? O que a gente faz no Agibank? É estar preparado para isso. Então eu tenho um time, obviamente, que está no dia a dia, mas sempre mantendo um olhar no futuro. A gente tem uma agenda executiva, a gente tem agenda com os times. A cada 6 meses, por exemplo, a gente faz um hackathon, olhando o que tem de tecnologia. A gente acabou de fazer um recente para usar um pouco mais de tecnologia ligada à inteligência artificial e não só naquilo que a gente já utilizava em processo de modelagem, oferta de crédito, atendimento de cliente. A gente está indo um pouquinho além e fazendo algumas provocações, pensando o quê? Ganho de escala e inovação. Legal, legal. Marcelo, super obrigado pelo papo. Obrigado, meu. Passou muito rápido aqui. Tenho certeza que o pessoal que ouviu está curtindo pra caramba. Pessoal, compartilhe esse episódio. Obrigado por acompanhar. A gente continua aqui na cobertura do episódio da AWS e a gente segue aqui no papo. Obrigado, viu, Marcelo? Fechado. Grande abraço, meu velho.